Olá, sejam bem-vindos. Eu me chamo Samila e essa é uma videoaula de História. Nela, irei explicar sobre o Brasil Colônia, um período que inicia-se em 1530 e finaliza-se em 1822. Essa videoaula é destinada aos estudantes do 7º ano do ensino fundamental. A colonização inicia-se a partir da expedição de Martim Afonso de Souza, um militar português enviado pelo rei de Portugal, Dom João III, que tinha o objetivo de fundar núcleos de povoamento e explorar o território da colônia. A primeira vila fundada foi a Vila de São Vicente, que foi a primeira povoação da América Portuguesa, que hoje é o atual estado de São Paulo. Diante do vasto território aqui encontrado, necessitava-se estabelecer uma forma de administração. Foi em 1534 que o rei de Portugal implementou na colônia o sistema de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram grandes extensões de terras que eram doadas aos nobres, chamados de capitões donatários. Os capitões donatários recebiam essas terras através da carta de doação e do forral. O forral era um documento que instituía sobre os direitos e os deveres desse capitão donatário, um documento real que previa que os capitães donatários poderiam ficar com parte dos tributos que eram arrecadados, eles poderiam fundar vilas, eles poderiam alistar colonos para fins militares e conceder seis-marias, que eram as grandes extensões de terra doadas àqueles que tinham condições de torná-las produtivas. O principal compromisso dos capitães donatários era tornar as terras produtivas. Das 15 capitanias, apenas a capitania de São Vicente e a de Pernambuco prosperaram. As demais fracassaram, devido à falta de recurso, à dificuldade de comunicação com a coroa portuguesa e os conflitos com os indígenas. Diante desse cenário, em 1548, a metrópole, que era Portugal, decide centralizar a administração da colônia, que era o Brasil. Para isso, foi criado o Governo Geral. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que chegou à Bahia em 1549, junto a um grupo de funcionários reais, trabalhadores, degredados, que eram pessoas condenadas em Portugal, que vinham ao Brasil, e jesuítas, liderado pelo padre Manuel da Nóbrega. Dentre as atribuições do governador-geral, ele deveria explorar economicamente a colônia, proteger o território, incentivar a evangelização dos indígenas. Em seu trabalho, o governador-geral contava com o auxílio de 3 administradores: o ouvidor-mor, que cuidava da justiça, o provedor-mor, que cobrava os tributos e zelava pelo tesouro real, e o capitão-mor, que era responsável pela defesa da colônia. Em 1520, época antes da colonização da América, Portugal passava por sérios problemas econômicos. Os lucros com a especiaria com o Ocidente já não eram mais o mesmo. Ele sofria concorrência com outros países. Também ele sofria com invasões estrangeiras. Então, até aquele momento, eles ainda não tinham encontrado ouro nem pedras preciosas nas terras americanas. Foi a partir dessa estabilidade econômica que o rei de Portugal ele queria soluções para proteger o seu território e assim iniciar o cultivo ou a produção de outro produto que trouxesse lucros para a coroa. Então, iniciou-se o cultivo da cana-de-açúcar, que era destinada à exportação. O governador-geral investiu na produção de engenhos de cana-de-açúcar para a produção açucareira, uma das principais atividades econômicas da colônia. O cultivo de cana-de-açúcar era voltado à exportação para a metrópole, que era Portugal. E foi no Nordeste que a produção teve um grande desenvolvimento, nas capitanias de Pernambuco e Bahia, e a mão de obra utilizada para a produção era africana escravizada. Não era somente o açúcar que era produzido na colônia. O açúcar era o mais importante, porém não o único, que foi cultivado. Alguns produtos como o milho, a mandioca, o algodão e a produção pecuária também eram cultivados na colônia e voltados à exportação. Uma outra atividade econômica produzida e exportada era o que eram chamadas de drogas do sertão, que era o urucum, a pimenta, o cacau, a castanha do Pará e o cravo, gêneros encontrados na Amazônia. O sistema de produção agrícola adotado pelos portugueses foi a plantation, que tinha como característica
os latifúndios, grandes extensões de terra, ser exportador, toda a produção era destinada ao mercado externo, ser monocultor, apenas se produzia um único gênero, que era a cana-de-açúcar, e ser escravista, a mão de obra utilizada era africana escravizada. O engenho e a sua organização para a produção de açúcar. A produção de cana-de-açúcar contava com uma estrutura. Essa estrutura era chamada de engenho, onde se tinha a casa grande, que era a casa dos senhores e dos trabalhadores livres. Também contava com a casa onde se fazia todo o serviço com a cana, onde tinha a moenda, o porgar, a caldeira e a fornalha. Também contava com a capela, onde era catequizado os índios e realizava-se as missas, como a senzala, que era a morada dos escravos, e perto com o canavial, onde se tinha o plantio da cana. Vale destacar que durante o período de colonização da América portuguesa, que depois viria a se tornar o Brasil, a colônia ela sofre com algumas invasões, como a invasão inglesa, a invasão espanhola e a invasão holandesa. Diante disso, a crise do açúcar inicia-se com a expulsão dos holandeses que estavam com o domínio da capitania de Pernambuco. Disso, os holandeses eles se tornaram o principal concorrente do açúcar brasileiro, produzindo açúcar nas ilhas do Caribe. A produção do açúcar do Brasil, ela sofre diante disso uma desvalorização. A coroa envia então para o interior brasileiro e no intuito de descobrir metais preciosos. As expedições elas encontram em Minas Gerais as primeiras minas de ouro. A mão de obra utilizada era a mesma que na produção do açúcar, era a mão de obra negra escravizada. O ouro encontrado, assim como o açúcar, era destinado para exportação a Portugal. Alguns eventos que vinham ocorrendo tanto na colônia, que era o Brasil, quanto na metrópole, que era Portugal, influenciaram para que esse sistema pudesse entrar em crise. Podemos citar alguns fatores externos e alguns fatores internos. Alguns fatores externos podemos citar os movimentos emancipacionistas, como algumas nações ter conquistado a sua independência, como no caso dos Estados Unidos, e alguns fatores internos, como os principais, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e os movimentos separatistas. Alguns fatores externos, podemos citar que em 1807 as tropas napoleônicas invadem Portugal, afetando a sua estrutura política e o seu reino, que era absolutista. Diante disso, em 1808, a família real foge para o Brasil e o rei decide realizar a abertura dos portos às nações amigas, passando a comercializar com outras nações e trazendo o fim do exclusivo de comércio, que só dava direito a apenas a colônia poder comercializar com a sua metrópole. Em 1815, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal e Algarves, e fortalecido por alguns movimentos da elite brasileira e decorrente de uma crise política em Portugal, mas não apenas disso, havia ocorrendo uma série de eventos, tanto aqui no Brasil como no mundo afora, influenciou para que o antigo sistema colonial pudesse entrar em crise, e o Brasil conseguia sua independência. Em 1822 é declarada a independência do Brasil, isto é, ocorre uma separação política, social e econômica entre a metrópole, que era Portugal, e a sua colônia, que era o Brasil, e após isso inicia-se um novo período da história.